Fala galera do canal, é isso? Por quê? Para quem não me conhece ainda, professor Tancredo, e hoje vamos falar sobre ângulos notáveis. Ainda falando sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo, hoje vamos falar sobre seno, cosseno e tangente de um ângulo de 45 graus. Galera, quem não se inscreveu no canal, já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Nós temos que seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 graus também é igual a raiz de 2 sobre 2. E a tangente de 45 graus é igual a 1. É isso. Por quê? Para a gente entender que seno, cosseno e tangente de 45 graus têm esses valores, eu vou pegar aqui para demonstrar isso para vocês o quadrado de lado L. Então, peguei aqui um quadrado de lado L, tracei a sua diagonal, que é L raiz de 2. Lembrando que no canal já tem um vídeo que eu falo sobre diagonal de um quadrado. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para que vocês possam depois assistir também a esse vídeo. Repare que agora eu vou considerar apenas a metade desse quadrado, ou seja, o triângulo ABC. Olhando para o triângulo ABC, percebam que o vértice B eu tenho um ângulo de 90 graus, ou seja, esse triângulo ABC é retângulo em B. E como eu tenho que AB é igual a L e BC é igual a L, porque é lado de um quadrado, então esse triângulo é um triângulo isósceles. E num triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. Portanto, eu posso afirmar que esse ângulo aqui vale 45 graus e que esse outro ângulo aqui também vale 45 graus. E agora, para determinar o seno, cosseno e tangente de 45 graus, eu vou utilizar apenas o triângulo ABC que eu coloquei aqui do lado. Bom, galera, é muito importante que vocês assistam esse vídeo até o final. Sempre ao final de cada vídeo, eu trago a resolução de um problema que vai abordar o assunto discutido no vídeo. Então, eu tenho aqui um triângulo ABC e vou determinar o seno de 45 graus. Nós já estudamos que seno de 45 graus é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Vou deixar também na descrição desse vídeo o link onde nós falamos sobre as razões trigonométricas. Então, eu tenho que seno de 45 graus é igual, vou olhar para 45 graus, tanto faz ou do vértice C ou do vértice A, porque os dois valem a mesma coisa. Olhando para o vértice C, eu tenho que o cateto oposto é L, e a hipotenusa é L raiz de 2. Bom, simplificando L com L, racionalizando, multiplicando por raiz de 2 o numerador e o denominador, eu tenho que seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Lembrando que quando eu multiplico o numerador e denominador de uma fração por um mesmo número, eu estou escrevendo uma fração equivalente. Agora vamos determinar o cosseno de 45 graus. Cosseno nada mais é que a razão entre o cateto adjacente ao ângulo e a hipotenusa. Então, eu tenho que o cosseno de 45 graus é igual. Olhando aqui para 45 graus do meu vértice C, o cateto adjacente é L e a hipotenusa é L raiz de 2. Simplificando L com L, eu tenho que cosseno de 45 é igual a 1 sobre raiz de 2, que nós já racionalizamos no seno, e mais uma vez eu vou ter que cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Calculando agora a tangente de 45 graus, nós temos que tangente nada mais é que a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, tangente de 45 graus nada mais é que cateto oposto a 45 graus é L e o cateto adjacente também é L. Ou seja, L dividido por L é igual a 1. E com isso nós provamos seno, cosseno e tangente de 45 graus. E agora, galera, vamos fazer aí um exemplo onde a gente vai aplicar aí seno, cosseno ou tangente de 45 graus. Então, eu tenho aqui um observador de 1,65 metros de altura,
vê sob um ângulo de 45 graus o topo de um edifício construído em um terreno plano. Se a distância do observador ao topo do prédio é 30 raiz de 2, qual é a altura desse prédio? Então, ele diz que a distância do observador até o topo do prédio é 30 raiz de 2. Então, já vou aqui assinalar que a minha hipotenusa vale 30 raiz de 2. A altura do observador é 1,65 metros. Além disso, ele quer saber a altura do prédio. Repare que a altura do prédio vai ser toda essa altura aqui que eu vou chamar de H. Percebam que para determinar a altura desse prédio, eu vou utilizar o triângulo aqui, ó, onde eu tenho aqui o ângulo do meu observador em relação ao topo do prédio, e além disso eu tenho a hipotenusa que vale 30 raiz de 2. Vou chamar esse pedaço aqui de x, que não é a altura toda do prédio, porque ainda tem o pedaço que é a altura do observador, e observando esse ângulo de 45 graus, eu tenho o cateto oposto é x, que é o que eu quero saber, e a hipotenusa é 30 raiz de 2. Então, agora eu vou utilizar o seno de 45 graus, pois eu quero descobrir o cateto oposto e tenho a hipotenusa. Então, eu tenho que seno de 45 graus é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Como eu sei que seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2, então, raiz de 2 sobre 2 é igual ao cateto oposto a x e a hipotenusa é 30 raiz de 2. Fazendo o produto dos meios pelos extremos nessa proporção, eu tenho x vezes 2 é igual a 2x, 30 raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a 30 vezes 2, porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 4, que é a mesma coisa que 2. 2x é igual a 60, x é igual a 60 sobre 2, x é igual a 30. Então, descobri que x tem 30 metros. Como eu quero a altura do prédio, que eu chamei de H, essa altura vai ser o valor de x mais a altura do observador, que é 1,65. Então, a altura do meu prédio vai ser 30 mais 1,65, ou seja, a altura do prédio é 31,65 metros. Galera, espero que vocês tenham gostado. É isso, por quê? Até a próxima, fiquem com Deus.